Terça-feira, 26 de agosto de 2025, e você confere no seu Rede Alto Tietê News. Trump ameaça impor novas tarifas. Ministro da Defesa de Israel critica Lula. Notícias da região do Alto Tietê e Guarulhos. E tem seu Arquitetando com Renata Dias. Está no ar o seu jornal. O presidente dos Estados Unidos, Trump, ameaçou impor tarifas substanciais a países que, segundo ele, prejudicam empresas de tecnologia americana. Em publicação na noite de segunda, na rede social Trust Social, Trump afirmou que impostos, leis e regulamentações digitais são voltados para discriminar a tecnologia dos Estados Unidos. Segundo ele, caso essas medidas não sejam removidas, os Estados Unidos vão aplicar tarifas adicionais às exportações e restrições à exportação de tecnologia e chips altamente protegidos. Trump finalizou dizendo que os Estados Unidos e suas empresas de tecnologia não são mais o cofrinho nem o capacho do mundo e exigiu respeito. Olha, tem tanta atualização que a gente vai seguindo acompanhando vocês aqui, tá? Continuando aí nas notícias internacionais, o ministro da Defesa de Israel chamou o presidente Lula de antissemita declarado e apoiador do Hamas, em uma publicação nas redes sociais nesta terça. A declaração foi feita em português e veio após a saída do Brasil do IHRA, a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Segundo o CATS, a decisão coloca o Brasil ao lado de regimes como o Irã, que nega o Holocausto e ameaça Israel. O ministro israelense também associou Lula ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e postou uma imagem gerada por inteligência artificial, onde Lula aparece como um fantoche controlado pelo Ayatollah. No início do mês, a organização pró-Israel condenou a saída do Brasil da IHRA e as justificativas do embaixador Celso Amorim, assessor especial da presidência para assuntos internacionais. Em entrevista, Amorim disse que o Brasil se sentia manipulado pela definição de antissemitismo da aliança e afirmou que havia pressão para enquadrar qualquer defesa da Palestina como auto-antissemita. Ele destacou que o Brasil não nega o Holocausto e que Lula já visitou o Museu do Holocausto em Israel de 2010. Olha, se você acha que você visitar um museu diz se você é a favor ou contra uma manifestação, uma violência. Na segunda-feira, o governo israelense retirou a indicação de Gali Dagan para o posto de embaixador no Brasil após meses sem resposta de Itamaraty. Israel comunicou que o impasse pode prejudicar as relações diplomáticas entre os dois países. A tensão entre Brasil e Israel tem escalado e atingiu o ápice no mês passado, quando o governo brasileiro aderiu ao processo que acusa Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Você aí de casa, hein? O que você achou dessa atitude de Lula representando o nosso país? A polícia investiga o abandono de uma recém-nascida numa igreja de Suzano, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a bebê foi deixada no local pela própria mãe de 39 anos na manhã desta segunda. A mulher é investigada pela Polícia Civil e o caso foi registrado como abandono de incapaz. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar e, posteriormente, a familiares que vivem em Itaquá, segundo a Prefeitura de Suzano. A mãe foi identificada, mas ainda não retornou para sua residência. A Prefeitura informou que a bebê foi acolhida dentro da Igreja Matriz da Paróquia São Sebastião, na Praça João Pessoa. Todas as medidas de proteção foram aplicadas, incluindo alimentação, banho e cuidados básicos, até a localização dos parentes e o encaminhamento às autoridades. Menos mal que a atitude dela não foi correta, mas ela deixou no local que ela foi bem acolhida, né? E um veículo da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Bem-Estar de Guararema tombou após uma colisão em um cruzamento na manhã desta terça no bairro Itapema. O acidente aconteceu por volta das 7h15 entre as ruas Olavo Bilac e Machado de Assis. Segundo a Prefeitura, ninguém ficou ferido gravemente, mas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e liberadas em seguida. A retirada dos veículos foi acompanhada por equipes municipais e o trânsito não foi interrompido. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. E no próximo bloco você confere mudanças no visto americano e tem seu Arquitetando com Renata Dias. Não sai daí, já já eu tô de volta. E a Renata Dias está com muita novidade para vocês.
a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos e da sua visão aqui no Hospital de Olhos Alto Tietê. E para a gente cuidar aí dos olhos, tem uns cuidados básicos que são essenciais para a saúde dos olhos. Você evitar de coçar, manter a lubrificação, o uso excessivo de telas também pode atrapalhar, usar óculos somente com proteção UV e manter uma alimentação rica em vitamina A. E é claro que a realização dos exames também não podem faltar. E aqui no Hospital de Olhos você encontra a mais alta tecnologia para alguns exames específicos, como mapeamento de retina, retinografia, microscopia especular e entre outros exames. Inclusive agora estão aceitando os convênios Bradesco, MedService, Omint, Skill e Keep. E aqui você tem os cuidados da melhor maneira possível. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos aqui no Hospital de Olhos. Clima tenso entre Estados Unidos e Brasil reflete na emissão de vistos brasileiros. Olha só, presta atenção. A partir de setembro, menores de 14 e maiores de 79 anos terão que fazer entrevista presencial, exceto em alguns casos de renovação. Essas faixas etárias estavam dispensadas dessa etapa até agora. De acordo com a especialista em vistos, Valéria Vasques Rueda, os critérios estão mais rigorosos e todo detalhe pode contar na hora da avaliação. O Brasil foi o quarto país que mais enviou turistas aos Estados Unidos nos 3 primeiros meses desse ano, com 478 mil brasileiros, segundo a Viva América. Mas uma nova regra do Departamento de Estado torna o processo mais exigente. Todos os solicitantes de visto de turismo, trabalho ou estudo terão que comparecer pessoalmente a um dos consulados em São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre ou Recife. Valéria destaca que para muitas famílias o deslocamento gera um custo alto e torna o processo ainda mais complicado. E alerta, a entrevista não garante a aprovação do visto. No último dia 19, a Casa Branca divulgou um comunicado informando que manifestações anti-estadunidenses nas redes sociais podem ser motivo para negar o pedido. Segundo ela, os Estados Unidos têm selecionado um perfil específico de turista, aquele que consome, gera receita no país e retorna à sua terra natal. E finaliza, é preciso se preparar bem para a entrevista e ficar atento às regras para que o sonho de viajar aos Estados Unidos não se transforme numa frustração. Agora vamos mudar totalmente de assunto e de previsão do tempo. Olha, hoje o dia começou nublado e com clima fresco. À tarde as temperaturas subiram e tivemos chuva fraca em alguns pontos da região. Vamos ver como fica o clima para amanhã, então, aqui no Alto Tietê. Em Suzano, o dia começa nublado com clima fresco. À tarde, as temperaturas tendem a subir, mínima de 14 graus e máxima de 24. Em Guarulhos, o cenário se mantém, mínima de 14 e também máxima de 24 graus. O Arquitetando de hoje vai trazer algumas dicas para aproveitar espaços pequenos. Renata Dias conta pra gente como a gente pode otimizar aí os espaços da nossa casa, do nosso apartamento. É com você. Olha, a Renata já está por aqui, então está começando o seu Arquitetando com Renata Dias. Renata, tudo bem? Tudo bem, Manu. Renata, hoje você veio para tirar dúvida do pessoal que tem, assim, um apartamento ou uma casa ali menor, alguma coisa, ou mesmo um espaço que está ali, não dá para criar algo muito grande, mas quer otimizar. Isso. Dicas para aproveitar espaços pequenos. Isso mesmo. Até porque hoje em dia, eu falo assim, que o nosso primeiro imóvel, ou mesmo assim a gente hoje não quer tanta manutenção, a gente vai fazer uma opção por um imóvel menor. Vai. Então, aí a gente vai ter que ter
assim, ideias para trazer para esse imóvel para que a gente possa aproveitar melhor, que a gente assim, não perca espaço. Tá. Então, uma das dicas que a gente sempre fala, quando você vai fazer cozinha, tentar aproveitar todo o espaço que você tem ali. Por exemplo, fazer armário aéreo, assim, às vezes não cabe uma mesa de jantar, mas a gente pode trabalhar com uma bancada. E nessa bancada, do lado da cozinha, a gente pode trabalhar armário, o outro lado a bancada. Que legal, porque aí embaixo, né? Isso aí, a gente coloca as banquetas, ou mesmo cadeira, se você fizer na altura de uma mesa, que é uma altura de 75. A gente, na sala, em vez de trabalhar um sofá normal, a gente pode trabalhar um sofá-cama, porque quando a sua visita chegou, você tem ali um sofá-cama, né? Então, isso vai otimizar seus espaços. Sim. Por exemplo, no quarto, a gente, em vez de trabalhar com uma cabeceira normal, a gente pode trabalhar com uma cabeceira baú. Porque você consegue aproveitar dentro dela. Você pode guardar ali uma coberta, né, que ficaria na parte do roupeiro, a gente coloca dentro dela. Ou a cabeceira com prateleiras, né? Tem aquelas cabeceiras que aí você aproveita, tem os nichos. E você falou do baú, tem gente que tem aquele recamier, né? O divanzinho na frente da cama. Dá para ser baú também. Dá para ser baú e você aproveita também para ser um espaço ali para você sentar, né? Calçar um sapato, então você já aproveita. Cama, sempre optar por uma que é baú, para você guardar mais espaço. Então, assim, a gente aproveitar todos os espaços que tem os menores. Por exemplo, no quarto das crianças, trabalhar uma bicama, né, que fica bem legal. O espaço em frente à janela, às vezes a gente tem receio de não trabalhar, mas trabalhar também, né? Porque se for um espaço de uns 30 centímetros, você consegue abrir janela, né? Se ele for 30 de profundidade, você consegue abrir a janela e consegue usar aqui embaixo. Você pode fazer uma bancada de estudo, uma sapateira, você pode fazer um armário, né? Que é uma infinita de coisas que dá para você utilizar. Então, assim, aproveitar cada espacinho, viu, Manu? Porque nesses ambientes a gente precisa trabalhar, viu? São, assim, uma coisa legal, assim, as prateleiras, os nichos, tudo acaba, dependendo do jeito que você dispõe, vira uma decoração. Você pode brincar, né, com a disposição ali, colocar uma coisa meio em zigue-zague, uma escada, assim, alguma coisa, para você colocar, desde livros, enfeites, coisas que você não sabe onde colocar, você coloca em cima. Ó, a Manu já tá expertise. Estou me formando aqui. Isso mesmo, Manu, porque a gente pode aproveitar esses nichos para colocar coisas úteis que a gente precisa colocar no dia a dia, mas também pode ser uma coisa de decoração, para não ficar, né, às vezes você quer fazer uma coisa diferenciada dentro do ambiente, também você pode colocar. Lavanderia, a gente também pode trabalhar armário debaixo do tanque. Então, assim, cada espacinho a gente vai estudar para que você possa otimizar os espaços, né? Então, quando a gente pega um projeto assim, menores, por exemplo, estúdio, a gente consegue fazer muita coisa. Às vezes, aos nossos olhos, quando você entra, você fala, nossa, não cabe nada. Mas cabe sim, a gente consegue fazer muita coisa legal. Olha, uma coisa boba, né? No estúdio aqui da TV, na parte de trás da porta do banheiro tem um armário justinho para guardar rodo, essas coisas. Isso. Então, assim, é um espaço que iria ficar ali parado, e aí você fica escondidinho e você guarda todas as partes de limpeza sem ficar à mostra, né? Isso mesmo, porque é tão ruim ficar aquela casa toda bagunçada, senão que você precisa ficar tudo jogado, né, Sim. Manu? Então, é importante a gente fazer o projeto pensando em cada detalhe. Tudo que você for precisar, a gente coloca. Nossa, olha, para isso precisa da ajuda sempre de algum profissional, porque a gente às vezes não tem a ideia, né, assim, que poderia ser, mas o profissional ele está aí, no caso da Renata, vem com muitas ideias para ajudar, principalmente que você falou, né, às vezes a pessoa que vai ter a primeira casa, o primeiro apartamento, ou um casal que compra ali algo menor, então tem que aprender a otimizar os espaços, Com né? certeza, Manu. E
até também hoje por manutenção, então um ambiente menor. Limpeza, Isso. é muito mais fácil. Renata, gostei bastante, acredito que muita gente se identificou e teve algumas ideias aí. Nossa, aqui em casa então vou fazer isso, vou fazer, olha, dá para aproveitar aqui, já pega as ideias aqui do quadro, né? Com certeza, e precisando de um profissional, a gente está aqui para estudar cada espaço para você. Isso aí. Olha, e até o próximo Arquitetando com Renata Dias. Até! E no próximo bloco você confere obras de esgoto em Itaquá, minuta da Polícia Municipal para animais domésticos e muito mais. Não sai daí, olha, nem dá tempo de você levantar e tomar uma água, que já a gente está de volta. A primavera-verão já chegou aqui na Leia Fashion e tudo que há de mais moderno do mundo da moda você já encontra aqui nas araras da Leia Fashion em Suzano. Vem ver comigo! A primavera-verão esse ano está Candy Color, romântica e atemporal. Rosé, bege, amarelo, azul claro e o hit da estação, branco. E olhem só a delicadeza desses looks, ó, riqueza em cada detalhe. Olha essa camisa bordada, tudo muito clássico e muito romântico. E uma outra tendência também são as estampas frutais. Olhem só isso, gente. Ó, de cereja, tem também de abacaxi, tudo muito romântico, ó, com babado. Incrível. Isso aqui, ó, só Leia Fashion. Vestidos de festa? Do 38 ao 52 você também encontra aqui, dos mais clássicos até os mais modernos. Acessórios como brincos, pulseiras, colares, cintos e muito mais. Para mais informações, acesse o telefone aí na sua tela. E é isso, a primavera chegou com tudo. E pensou em moda? Pensou em Leia Fashion, vestindo mulheres reais. Olha só que bacana esse outdoor digital, eu vou anunciar a minha empresa. São mais de 2.000 vezes por mês que ela vai aparecer aqui. A vantagem desse painel é que fica em uma das ruas principais de Suzano, são milhares de pessoas passando por dia, tem semáforo perto, ponto de ônibus, prefeitura e mercado trazendo muita visibilidade. Eu andei me informando e os preços são super acessíveis. Eu tenho certeza que você não vai querer deixar a sua empresa escondida por aí. Eu aprendi faz muito tempo que a propaganda é a alma do negócio. Então já entre em contato pelo telefone que está aqui na sua tela e eu tenho certeza que o painel da Baruel vai te surpreender. Itaquá amplia sistema de tratamento de esgoto e beneficia 80 mil moradores. A Prefeitura, em parceria com a Sabesp, entregou a modernização da estação elevatória de esgotos da cidade localizada no Alto Tietê. Com investimento de R$ 12.800.000, a unidade passa a bombear até 600 litros de esgoto por segundo. Olha que legal! Que beneficia diretamente cerca de 80 mil moradores de Itaquá e também da cidade vizinha Arujá. Com a obra, o índice de esgoto tratado em Itaquá sobe para 50%, um passo importante para o avanço do saneamento no município. Todo o volume coletado será encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto São Miguel. Segundo a Sabesp, a obra contribui diretamente para a despoluição do rio Tietê e o equivalente a uma piscina olímpica por hora de esgoto sem tratamento deixará de ser lançado no rio. A estrutura foi totalmente reformada. Foram realizadas manutenções em bombas e ventiladores e instaladas novas grades e comportas para regular o fluxo de esgoto. Os bairros diretamente beneficiados são Parque São Pedro, Jardim Itaquá, Jardim Cristiano, Jardim Paineira e Vila Japão. Para a secretária do Meio Ambiente, Yasmin Zampieri, cada litro de esgoto tratado representa menos poluição nos rios e córregos da região. O prefeito Eduardo Boigues destacou que a parceria com a Sabesp traz saúde, qualidade de vida e preservação ambiental para a população. Vamos mudar de assunto? Vamos falar da Condemate Mais? Ela apresentou uma minuta da política ambiental para animais domésticos.
O documento foi elaborado por um grupo técnico e deve orientar as cidades do Alto Tietê na criação de leis voltadas ao bem-estar de cães e gatos. Quase toda casa tem um pet, né? O objetivo é dar suporte aos municípios na proteção, controle e cuidado com animais domésticos, principalmente cãezinhos e gatos. A proposta chamada de Estatuto do Bem-Estar Animal traz definições sobre abrigos, acumuladores, tipos de animais, recolhimento de cães agressores, cadastramento e regras para pet shops. A iniciativa foi desenvolvida ao longo do primeiro semestre pelo Grupo de Trabalho do Bem-Estar Animal, vinculado à Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Condemate Mais. Segundo a coordenadora do CTGAS, Solange O, a falta de uma legislação nacional sobre o tema fez com que os municípios se unissem para elaborar uma proposta conjunta. É muito importante porque com as casas aí com vários pets, às vezes não tem o cão ou o gato, né? Mas aí você adequa essa lei no tratamento e tudo mais para o seu bichinho de estimação. A minuta da lei também contou com a participação da advogada Ariana Nari Gil, especialista no assunto e reconhecida nacionalmente. Agora, cada município vai poder iniciar o processo de debate com a sociedade civil para adaptar a proposta à realidade local. As ações de controle de zoonoses ficam a cargo das secretarias de saúde, enquanto a educação para a posse responsável e defesa dos animais ficam vinculados à política ambiental. Em março desse ano, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo divulgou uma pesquisa que mapeia a situação dos municípios em relação ao manejo de cães e gatos. O estudo mostra que 45% das cidades registraram casos de acumuladores de animais. Além disso, 62,3% dos municípios oferecem castração permanente e 75% têm médicos veterinários no atendimento direto a cãezinhos e gatos. 42,3% já realizaram censo de animais domiciliados, mas apenas 24,5% têm levantamento sobre animais em situação de rua. Agora vamos falar do Complexo Poliesportivo Paulo Portelo, Portelão. Ele recebeu nessa segunda uma série de partidas amistosas de vôlei adaptado entre os times de Suzano e São Caetano do Sul. Foram 4 jogos envolvendo categorias femininas e masculinas acima dos 60 e 70 anos, no evento que valorizou o esporte na melhor idade e promoveu o intercâmbio entre os municípios. A programação incluiu disputas com 3 sets de 15 pontos cada, em um clima de superação, espírito de equipe e muitas energias entre os atletas. Atualmente, Suzano conta com cerca de 60 participantes no vôlei adaptado, modalidade que cresce a cada ano e contribui para a saúde, socialização e qualidade de vida do público da melhor idade. O secretário de Esportes, Nardinho, destacou o papel do vôlei adaptado como ferramenta de inclusão e disse que, mais que o resultado, o que importa é a integração e incentivo à prática esportiva. A primeira-dama Suzano, Débora Rafu, também acompanhou os jogos e elogiou a dedicação dos atletas, afirmando que o vôlei adaptado transforma vidas e eleva a autoestima e convivência para quem participa. E depois dessa notícia muito legal, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e a representação desse jornal você já sabe, cedinho às 7h30 da manhã. No nosso portal você tem as notícias atualizadas. Amanhã, quarta-feira, tem Modo Economia, Marcos Inícios, sempre trazendo notícias importantes aí para você economizar. E tem muita região aí, muita notícia da região do Alto Tietê e Guarulhos. Eu te espero.